Seu cliente não fala nada durante o seu atendimento? Por mais que você pergunte, o máximo que ele fala é sim, não sei, talvez. E você tenta fazer ali outras perguntas e ele continua monossilábico. Não sei. A Fabiola mandou essa dúvida lá no nosso canal do Instagram Escola de Matrículas. E eu vou ajudar a Fabiola e você que está aqui agora. Então aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque eu vou trazer aqui os 3 motivos que fazem o seu cliente ficar monossilábico e também a solução para que isso nunca mais aconteça com você. O primeiro motivo disso acontecer é que existem perfis comportamentais. E esses perfis comportamentais determinam como as pessoas se comportam sozinhas e no meio social. Isso influencia muito no seu atendimento como um profissional de matrículas. E os 4 perfis são basicamente estes daqui. De acordo com o estudo do psicólogo e escritor William Marston, nós dividimos o nosso perfil em 4. Nós temos o dominante, o influente, o estável e o conforme, conhecido também como perfil DISC. Por que DISC? Porque todos nós, temos um pouco de cada um deles, mas nós temos mais de um e às vezes menos de outro. Dessa maneira, você consegue entender como as pessoas se comportam. Geralmente, essas pessoas que são mais monossilábicas, essas pessoas que não falam muito durante um atendimento, elas têm o perfil de dominância mais alto ou conformidade mais alto. Então, uma breve característica aqui para nossa aula não ficar muito longa sobre esses 4 perfis é que o dominante ele é mais direto, ele é mais assertivo em suas respostas. Então é aquela pessoa que fala pouco e quer tudo um pouco mais rápido. Por quê? Porque na cabeça dele ele não tem tempo para perder. É pergunta, resposta, oi, tchau, quanto é? Se eu puder pagar, eu vou aí. Aposto que você já ouviu isso. O influente, ele é mais comunicativo. Então o influente, dependendo da situação, do nível de influência dele, ele domina o seu atendimento e nem deixa você falar. Ele vai emendando uma história em outra história e no final das contas, seu atendimento que seria de 30 minutos virou um atendimento de 1h30. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de se comunicar, gosta de conversar. O estável, ele é mais paciente, e ser paciente não necessariamente é falar pouco. Ele fala devagar e ele tem paciência para te escutar, evita te interromper. Quando você pergunta, ele responde, ele até conta uma história, mas não na mesma proporção que o influente. E o conforme tem esse nome porque ele foca nas conformidades. Ele é aquela pessoa dos dados e fatos. Ele precisa de números e informações. É uma pessoa mais analítica. E o analítico não é que ele não gosta de conversar ou de se comunicar, mas ele gosta das informações mais lógicas e claras. Então muitas vezes ele se torna monossilábico. Por quê? Porque você está apresentando alguma coisa que não é interessante para ele. Uma vez entendendo esses 4 perfis, você começa a perceber que um dos motivos é porque esta pessoa, ela pode ter um dos perfis que são perfis mais diretos, são perfis que não se conectam tanto emocionalmente e estão mais focados no lado racional desse processo. Então volta aqui que eu vou te falar o segundo motivo agora. Então, quando você entende essa estrutura DISC, você pode até pesquisar no Google, tem muito artigo falando um pouco mais sobre esses perfis comportamentais. E uma vez entendendo isso, fica muito mais fácil você criar conexão com esse cliente, para esse cliente se abrir para você. E isso nos leva para o segundo motivo, que é a pergunta que você faz. Existem várias categorias de perguntas, porém, o que eu vejo no meu dia a dia, nas consultorias que nós fazemos, nos treinamentos e até mesmo nas mentorias, é que as perguntas que são feitas são perguntas de coleta de informação, ao invés de fazerem perguntas de interação. E qual é
a consequência de uma pergunta mal feita. Basicamente, pergunta inteligente gera resposta inteligente. Pergunta bem feita gera uma boa resposta. Uma pergunta ruim gera uma resposta ruim. Mas isso, a nível comportamental, afeta diretamente o seu atendimento. Por isso que o cliente desengaja. Quando você faz uma pergunta ruim, o seu cliente ele cria na cabeça dele um sistema de bloqueio. É basicamente da seguinte forma: funciona assim, olha, seu cliente está aqui, tá? E imagina que o seu cliente, ele tem um perfil mais dominante ali, pelo menos você acredita que ele tem um perfil mais dominante, ele chegou na sua escola e perguntou assim: eu quero saber como que funciona o curso aí. Aí você fala: nossa, que legal e tal, você marcou um atendimento, que não sei o quê. Aí ele: tá, marquei. O que vai acontecer? Nesse momento, você vai fazer sua apresentação e tal, e vai chegar aqui e você vai começar a fazer perguntas. Quando você faz só perguntas de coleta de dados, o seu cliente, ele tende a ser monossilábico, sim, não, talvez. Só que a cada vez que ele responde isso, qual é a consequência? A consequência é, ele vai criando uma barreira. Por quê? Porque cada barreira que esse cliente cria, na cabeça dele, ele pensa: poxa, essas perguntas, de novo, eu só quero saber quanto é. Tá, entendi, tá, mas, poxa, vai ficar me enrolando, tô perdendo tempo aqui. Nossa, tá, vai. Que hora que vai acabar isso? Eu tenho compromisso daqui a pouco. Por que ele é monossilábico? Porque internamente você não está levando o seu cliente para lugar nenhum. Então uma pergunta inteligente faz com que você leve o seu cliente, mentalmente falando, para outros lugares. E quando você faz isso, eu vou mostrar daqui a pouco, no final deste vídeo, o que acontece. O seu cliente, ele lembra da situação, ele se recorda, ele tem que pensar para responder. Por esse motivo que o seu cliente muitas vezes se torna monossilábico. E isso conecta com o quê? Com o terceiro motivo que faz o seu cliente te responder só sim, não ou talvez. Só que tem tem uma questão muito importante aqui. Um dos motivos de fazer o seu cliente responder somente sim, não, talvez, é o fato dele estar calejado do mercado, traumatizado. O seu cliente, ele recebe atendimentos não somente no segmento educacional, ou seja, da sua concorrência, mas também ele recebe atendimentos quando ele vai ver uma casa, quando ele vai cotar um seguro, quando ele vai no banco principalmente, quando ele vai numa clínica, no shopping. E esses atendimentos são atendimentos que são parecidos, onde ele não é bem atendido, e essas pessoas fazem perguntas de coleta de dados, que eu vou falar daqui a pouquinho para você como que funciona na prática e qual é a solução. Quando ele chega na sua instituição de ensino e você faz essas perguntas, que são perguntas parecidas, mentalmente ele associa isso a um atendimento ruim, ele te coloca na mesma caixinha mental. Então, antes de chegar no atendimento, ele já chega com pré-julgamentos e com preconceitos. E ele já começa a pensar no: nossa, esse atendimento vai demorar. Nossa, vai ficar tentando me empurrar o curso. Nossa, mais um atendimento que eu vou ter que passar meia hora só para saber o preço. E ele vai para sua instituição para passar por esse atendimento, seja pelo telefone, seja presencial, por videoconferência ou qualquer outra mídia ou canal de comunicação. Já vai com esse preconceito, e quando ele chega lá e isso se confirma, ele te coloca nessa mesma caixinha. Só a título de exemplo para você entender, seu cliente está aqui, certo? Então imagina que o seu cliente, ele chega na sua instituição de ensino com uma mentalidade calejada do mercado. Só que na cabeça do seu cliente tem várias caixinhas. Então imagina que tem 4 caixinhas. A caixinha 1, a caixinha 2, a caixinha 3 e a caixinha 4, ok? Quando o seu cliente vai fazer algum tipo de pesquisa, ele coloca tudo na caixinha 1. Quando o seu cliente vai para o trabalho de carro,
a rotina, tudo que ele passa no trânsito está na caixinha 2. Quando o seu cliente ele tem que conversar com a esposa, está na caixinha 3. E quando esse cliente ele vai para o serviço e tem reunião, caixinha 4. Isso aqui já cria preconceitos. O seu cliente ele já tem alguma coisa padronizada na cabeça dele com base nas experiências que ele viveu e por aí vai. O que acontece? Quando ele quer saber quanto é o curso e vai passar por atendimento, naturalmente ele já vem com todos os preconceitos dessa caixinha. Se por um acaso, durante o trânsito, o trajeto, ele se estressou, ele vai juntar o estresse daqui com essa caixinha. Se ele brigou em casa, ele junta o estresse, a briga com essa caixinha. Se ele acabou de sair de uma péssima reunião, ele vai juntar aqui. Esse é um problema. Um outro problema não é só essa junção. É quando você faz as mesmas perguntas que o seu concorrente. É quando você tem um atendimento amador similar aos atendimentos que ele passa quando ele vai fazer pesquisa numa clínica, quando ele vai comprar uma roupa, quando ele vai fazer uma cotação de um seguro. O que esse cliente faz? Ele te coloca nessa mesma caixinha, na caixinha de um atendimento ruim, de baixa qualidade, na caixinha do amadorismo. O que você tem que fazer? Você tem que criar uma caixinha só sua. É uma caixinha com seu nome. Aí eu vou colocar você. Essa caixinha é a caixinha que ele chega no final do atendimento e fala assim: Igor, eu nunca fui tão bem atendido assim na minha vida. Igor, o seu atendimento é excelente. É a caixinha que no final, às vezes, você recebe uma proposta de emprego, uma proposta de parceria. A pessoa quer saber mais sobre a sua escola, o seu curso, o seu negócio. Por quê? Porque você criou uma nova caixinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve esse tipo de feedback do seu cliente? Se você já teve esse tipo de feedback, é porque você criou uma caixinha nova na cabeça dele. Então, sua função a partir de agora é o quê? É criar uma nova caixinha na cabeça do seu cliente. E com esses 3 motivos, agora você começa a entender como o seu cliente se comporta. E fica mais fácil você entender a solução para esse cliente monossilábico. E vem comigo que eu vou te explicar a solução. A primeira parte da solução está diretamente ligada às perguntas que você faz para o seu cliente. Como você faz essas perguntas? Só que para você entender como isso vai funcionar na prática, você precisa curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal Escola de Matrículas, porque cada inscrito, cada vez que nós ganhamos um inscrito novo, uma pessoa nova no nosso canal, nós ficamos mais motivados e empenhados em produzir vídeos como estes, para que você saia do amadorismo, se torne um profissional, comece a superar as suas metas e bater os seus recordes de matrículas no curso e na escola que você trabalha. Agora você vai entender como resolver esse problema na prática. Como eu já disse, existem vários tipos de perguntas, mas eu vou trazer aqui 2 tipos de perguntas. Perguntas de coleta de dados e perguntas de interação. As perguntas de coleta de dados são perguntas mais ou menos desse tipo aqui, ó. Ah, fulano, você já fez algum curso X antes? Sim. Ah, entendi, fulano. E por que você quer fazer o curso X? Ah, para qualificação. Ah, perfeito, perfeito. E você já estudou sobre esse tema antes alguma vez? Ah, não. Percebe que estas perguntas são perguntas que são importantes somente para você. Você precisa dessas informações para você qualificar esse cliente, ou seja, para você ter mais informações sobre ele, para você conseguir conduzir o seu atendimento de uma maneira mais assertiva para que no final você faça a sua matrícula. Então as perguntas de coleta de dados fazem com que o seu cliente não interaja com você. Para isso, você precisa ir para as perguntas de interação. E essas perguntas, elas funcionam dessa forma aqui, olha só. Fulano, o que você estava fazendo quando você decidiu estudar o tema X? Rapaz, eu tava viajando com a minha família e foi legal porque a gente tava conversando, viajando em família e tal. E aí a gente começou a falar sobre o assunto, aí junto tava o meu primo, aí meu primo falou que já leu sobre o assunto, a gente começou a conversar, eu me interessei e em cima do que ele me falou, eu fui, pesquisei vocês na internet e encontrei vocês. Inevitavelmente, quando você faz uma pergunta bem feita, quando você faz uma pergunta inteligente, quando você faz uma boa pergunta, você tem uma boa
boa resposta. Uma pergunta de interação faz com que o seu cliente fale com você, faz com que o seu cliente te conte minimamente uma história sobre a situação. E dessa maneira você consegue resolver esse problema que é o cliente ser monossilábico. Quando você faz uma pergunta de interação, ele tende a falar um pouco mais. E quando ele fala, você consegue quebrar esta primeira barreira. E uma vez quebrando essa primeira barreira, as próximas elas vão ficando com as camadas cada vez mais finas, até chegar um ponto que no final o cliente está rindo com você, independente do perfil. O mais desafiador aí é você quebrar a primeira. A partir do momento que ele sair desse condicionamento e comportamento monossilábico e falar a primeira frase, o primeiro parágrafo, contar a primeira historinha, por menor que ela seja, esse cliente ele já começa a se conectar e engajar ainda mais com você. Só que você que chegou até aqui está achando que acabou, né? Não acabou ainda não. Eu vou trazer para você um conteúdo extra, que esse é um conteúdo só para as pessoas que ficam até o fim. Quem é meu aluno já sabe que eu gosto de entregar sempre um bônus ao final de tudo aquilo que eu faço, seja workshop, seja treinamento, seja consultoria. E para você não vai ser diferente, porque você chegou até aqui e está junto comigo. Então você vai se perguntar agora: Igor, e se eu fizer essa pergunta e ainda assim ele não for monossilábico, mas ele for mais direto? Como por exemplo: fulano, o que você estava fazendo quando você decidiu estudar o curso X? Ah, tava viajando com a minha família. Imagina essa situação. Você fez uma pergunta que é uma pergunta de interação, uma pergunta boa, mas o seu cliente ainda assim, ele foi mais direto na resposta dele. O que você faz nessa hora? Eu vou te dar uma estrutura para quebrar essa camada de uma vez por todas. Então aproveita, pega um caderno e anota que eu vou trazer para você. São 3 passos simples. Primeiro passo, reação. Segundo passo, interação. Terceiro passo, pergunta de interesse. E como que você vai aplicar esses 3 passos na situação que eu trouxe anteriormente? Vai ficar dessa forma aqui. Fulano, o que você estava fazendo quando você decidiu estudar o curso X ou saber mais sobre o curso X? Estava viajando com a minha família. Nossa, que interessante, eu nem lembro a última vez que eu viajei com a minha família. Me explica melhor, como que foi que aconteceu? Como que você entrou nesse assunto? O que você acabou de fazer? Você usou a reação. Nossa, que interessante. Você usou a interação. Nem lembro a última vez que eu viajei com a minha família. E a pergunta de interesse. Me explica um pouco mais como foi. Por quê? Porque quando você traz essa estrutura, você consegue quebrar essa barreira de uma vez por todas. Esse cliente ele vai ser obrigado a te contar minimamente que seja a história. E uma vez que ele quebra esse padrão comportamental, ele se torna mais aberto para o atendimento. E agora eu tenho uma missão para você. Você vai colocar aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você tem no seu atendimento, na sua ligação, quando você está com um cliente. Que eu vou fazer um vídeo para você. Eu vou responder a sua dúvida, o seu desafio, a sua dificuldade em vídeo, exatamente igual eu fiz com a Fabíola aqui, para que você possa superar todas as suas metas, bater o seu recorde, parar de sobreviver e começar a viver de matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora, é só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.